Butiá, 20.000 habitantes. É aqui que iremos contar uma história semelhante à que se passa em todas as cidades do Brasil, mas que tem as particularidades de uma cidade do interior. A população LGBTQIAPN+, corresponde a 10% das pessoas no Brasil, enquanto o índice de violência a essa comunidade foram de 6.070 casos registrados em 2023, 2.122 a mais que em 2022, e 5.741 casos foram registrados até setembro deste ano. Em Butiá, os dados de denúncia por ataques homofóbicos, seja por agressões físicas ou verbais, não foram disponibilizados até a finalização deste documentário. Nosso documentário vai dar voz à comunidade LGBTQIAPN+, do interior, para que a realidade seja mostrada como ela é. Aqui você ouvirá vozes do orgulho. A gente acaba se definindo dentro dessa sigla, a comunidade existe, né? O orgulho existe, porque a gente vive tempos de transição social, trabalhando com ideias de políticas públicas, né? Então a gente precisa conhecer as peculiaridades da comunidade para saber como gerir, né, dentro desse aspecto político, por exemplo, do aspecto social, médico, enfim, né, de todas as peculiaridades que a comunidade tem. Mas ela é gigantesca, né? E eu diria que o mais raro que tem no mundo é o H que não está lá, que é o heterossexual. Nós falando sobre a sigla, então, né? Deixa eu tentar aqui no L, né? De lésbica, né? Mulheres que gostam de mulheres, né? O G, né, de gays, então, da homossexualidade masculina, homens que gostam de homens. O B, né, onde eu tô, né, um dos lugares que eu posso estar, digamos assim, né, que é bissexual. Sofremos muito preconceito, inclusive dentro da comunidade, porque, né, tem muita gente que acha assim que não, mas tu é sapata, tu não tem essa, não, mas tu é falsa não sei o que, sabe? Então o bissexual, tanto o homem quanto a mulher, sofre muito. T, né, que engloba vários aí, né, que são os transexuais, né? Queer, que também pode estar lá no N, né, no não binário, é muito parecido essas duas, né, que são pessoas que não se identificam com nenhum gênero, entendeu? Passeiam em todos os gêneros, né? O I, né, o intersexo, são lá pessoas que nascem, né, com as duas genitálias, né, e às vezes com um aparelho reprodutivo de um, às vezes de outro, às vezes os dois, e que é uma questão muito complicada também, porque naturalmente, geralmente, né, são os pais que acabam decidindo lá no início o que aquela criança vai ser, e não dá para decidir ali, né, sem essa criança poder ter o mínimo de consciência de quem ela é, né. A, né, são os assexuados, né, pessoas que não se sentem numa potência sexual, não têm vontade, né? É só no afeto mesmo, né? Se relacionam só no afeto, né? Também sofrem bastante preconceito, tem pessoas que não acreditam que isso é possível, né? P, nada, pansexual aí também, que são aquelas pessoas que se divertem em todas as festas, e aí eu sempre digo que eu flutuo nesses dois, da bissexual, né, com o pan, N ali, né, de não binário. Eu não sou nem homem nem mulher, entendeu? Eu sou eu. E eu mais, porque, como eu digo, né, ainda vai ter muita coisa que pode surgir, ou quem sabe o meu sonho, né, utópico, assim, é que que a gente possa se extinguir, né, dessa classificação toda, no sentido de não ficar classificando as pessoas, né. E eu vejo, como eu falei, uma importância na sigla, né, da comunidade, no sentido que a gente está num momento de transição. Acho que as pessoas têm que ter informação, acho que as pessoas têm que ter conhecimento se tem vontade, né, principalmente quem
tá flutuando aí na vida, não sabe o que que é e quer saber o que que é e quer se enquadrar, quer se estigmatizar, quer se definir, bom, tá ali para isso, né? Mas a gente não precisa disso. Para ser feliz, para ter bem-estar na vida, a gente só precisa se entender, se aceitar, né? E parar de querer agradar os outros e trabalhar fortemente para isso, tá tudo certo. Mas é isso, as siglas estão aí, o Google tá aí, né? As pessoas adoram ir lá procurar doença, pode procurar informação sobre outras coisas também, né? Tá aí para, se quiser entender mais profundamente sobre, né, isso que a gente tá falando aqui. Desde pequeno eu sempre entendi que eu era uma pessoa diferente. Percebi que eu não era igual às outras crianças. Então eu tive essa busca para entender quem eu era e eu acabei descobrindo com 17 anos. Hoje em dia eu me identifico como um homem trans, mas já passei pelo processo de me identificar enquanto lésbica, mas foram aí processos. Primeira vez que eu beijei outra mulher, eu já tinha de 19 para 20 anos, assim, então eu já era um pouco mais velha. E foi meio natural pra mim, assim, foi uma coisa que eu tive atração e aconteceu, porque mesmo eu tendo uma criação muito tradicional, que eu fui criada pela minha mãe, que já vem de uma geração um pouco mais nova, mas eu também fui criada pela minha avó, então eu tinha uma criação mais tradicional, heteronormativa, né? Mas ainda assim, no meio que eu vivia, eu fazia a faculdade de Direito na época, então eu convivia com muitas pessoas da minha idade. Então, para mim, já era algo mais natural, assim, eu nunca vi com nenhum tipo de preconceito a homoafetividade, enfim, toda a sigla LGBT. Então, eu tive atração e aconteceu, mas naquele primeiro momento, quando tudo acontece, assim, a gente acaba sempre achando que, tipo, foi uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E aí foi começando a se tornar um pouco mais recorrente, assim, né? Aconteceram outras vezes. E aí depois, eu já tinha em torno de 21, que daí foi quando eu tive meu primeiro relacionamento mesmo, sério, com outra menina, né? Foi um momento bem confuso, assim, pra mim, porque foi a primeira pessoa que eu tive sentimento, né? Primeira mulher que eu tive sentimento, além de só uma atração, de uma ficada, um beijo, enfim. E também foi o momento que eu expus, pra quem não sabia, principalmente pra minha família, que eu era bissexual, né? Então, foi um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida, além de eu estar me entendendo, as pessoas também estavam entendendo a minha nova realidade, vamos dizer assim, né? Vivendo enquanto uma criança vista como, ou adolescente vista como mulher, eu sempre senti que gostava de mulheres, então isso foi desde sempre, nunca teve uma questão de sexualidade. Só enquanto adulto daí que virou uma chavinha ali de opa, é mais do que isso. Não é só sexualidade, é identidade mesmo. Quando eu era menor, foi mais complicado, porque daí, como assim? Uma mulher que vai gostar de outra mulher, aí foi um baque bem grande, foi uma situação bem ruim. Tinha questão de, mas o que vocês vão falar? Como assim? Minha filha, gosta de mulher, não pode. Filho dos outros, tudo bem. Meu, não. Eu não assumi para minha família, não foi assim. As coisas aconteceram naturalmente, né? A família foi percebendo aos poucos, até que um dia eu não me senti na obrigação, mas até mesmo no dever, porque eu já estava namorando uma menina, de falar para minha mãe, para minha avó, que é com quem eu morava na época, que eu estava namorando e era uma menina, mas não houve assim um momento ao qual eu disse, eu sou lésbica, eu sou gay, não teve esse momento, foi natural mesmo. Só a partir do momento que eu comecei a namorar, daí eu me senti meio que no dever de peraí, então eu preciso comunicar que eu estou com alguém e que esse alguém é do sexo feminino. Mas foi muito tranquilo. Que alguém tem que falar sobre a sua sexualidade, né? Quem é heterossexual, né, não faz isso porque o padrão é não fazer isso. Então eu entendo que sentar com alguém da família para falar sobre a minha sexualidade seria uma violência. E eu já vivi tantas outras que eu não me impus essa, né? Não vou sentar com ninguém, né? Mas eu não vou esconder de ninguém. E vou sempre falar sobre isso. Ainda mais a gente morando numa cidade pequena, onde todo mundo nos conhece. Todo mundo, de algum certo modo, sabe da nossa vida. A falação, diz que me diz que o preconceito é muito maior.
né? Claro que não é demonstrado que nem na cidade grande, mas existe preconceito na cidade pequena. Claro que a gente ouve piadinha quando a gente vai a algum lugar, se a gente tá na praça, a gente ouve piadinha. Então a gente enfrenta isso. Só que nem eu falei, a gente não tem que aceitar, né? A gente convive, mas a gente tem que conviver combatendo isso todo dia. A época da escola é bem cruel, acredito que para toda criança LGBT, né? Mesmo sendo um preconceito velado, muitas vezes, sempre acontece alguma coisa. Eu tenho memórias que eu lembro que eu jogava minhas coisas no lixo, eu lembro que eu nunca fui no banheiro da escola, 6 anos estudando lá, nunca tive coragem de entrar, assim, porque eu tinha medo. Já me barraram no banheiro, não deixaram entrar. Adolescente no centro e as pessoas sempre xingando, sabe? Sempre falando da minha voz, ou falando do meu cabelo. Quando tu é uma criança LGBT, tu não entende muito por que as pessoas estão fazendo aquilo contigo. E essa repressão social me causou muito desconforto por muito tempo. Então eu tive fobia de estar em lugar com muita gente, eu nunca vou em banheiros públicos. E é isso, assim, tem coisas que eu ainda carrego, né? A gente sempre carrega a gente, mas não tem terapia que resolva 100%. Eu acho que eu tenho uma sorte de não ter passado por muitos preconceitos assim na minha vida fora da minha casa. O maior preconceito que eu tive normalmente foi dentro da minha casa, partindo massivamente dali. Da rua foram raras as vezes que aconteceram. Quando me apresento enquanto um homem trans e digo que eu quero que me chame pelo masculino, ocorre das pessoas não chamarem. Tipo assim, nem no masculino, nem no feminino, não vou chamar de nada, entendeu? Não, nenhum pronome pra ti, é estranho, não vai. É essa ignorância assim que tem normalmente. Acredito que na cidade grande deve ser bem mais, assim, deve ser bem mais forte. Até porque aqui a gente vive numa bolha, né? Todo mundo meio que se conhece. Então acaba nunca gerando esse caos maior, assim. Mas já houve episódios de... Eu tenho uma amiga lésbica. Houve episódios de que quando ela tava ficando com uma menina, se juntou um monte de gente e a gente quase foi linchado, assim, sabe? Por uma besteira, sabe? Então... Mas eu acredito que hoje em dia isso seja menos, assim, na nossa cidade. Numa cidade maior, numa cidade urbana, uma capital, outra uma cidade, né, enfim, uma referência maior população, né, até para se esconder é mais fácil, né, para viver uma vida, digamos assim, né, com menos exposição. Aqui é difícil, né, porque todo mundo se conhece, cidade do interior é isso, todo mundo se conhece e todo mundo tem interesse de saber da vida de todo mundo. Então, eu acho que essa peculiaridade, assim, né, que a gente tem na cidade do interior, da fofoca, do prazer na fofoca, né, e do prazer, né, da novidade. Imagina saber que o filho do fulano é gay, né, imagina saber que a filha da fulana apareceu de mão dada com outra menina, né, então, assim, é novidade, é assunto e é peculiar da cidade pequena. Então, as pessoas, né, que têm dificuldade com essa exposição, com certeza que tem muito mais problema, se reprimem muito mais nesse sentido, né, porque o holofote é maior, né, e aí o preconceito é maior aqui ou lá, é o que eu estou dizendo, eu acho que não tem como medir se é maior. Aqui a visibilidade é maior, a gente está num palco grande para poucas pessoas olharem, né? Lá na cidade grande o palco é menor e é muita gente, talvez tu passe desapercebido, então a exposição é maior. Nas cidades grandes, ainda há muita luta pela igualdade e pelo respeito, mas podemos ver inúmeras iniciativas e movimentos que buscam conquistar seu espaço. Se onde há manifestações, representantes políticos e a pauta mais presente ainda tem muita dificuldade, quem dirá nas cidades pequenas? Aqui em Butiá, agora, acho que nessa última gestão, se criou um núcleo, né? Eu não sei se ele é operante, eu não tenho esse conhecimento, mas eu lembro, né, que se criou esse núcleo junto com a juventude, se eu não me engano, é um núcleo da juventude que
abarcava aí a comunidade LGBT. Não sei que tipo, né, de trabalho foi, ou será feito, mas eu tenho essa notícia, assim, né, de que tinha esse núcleo. Eu trabalhei um tempo na prefeitura de Butiá também, no núcleo da juventude, e a gente batalhava bastante nessa pauta, assim, né, mas ainda não tinha aquela abertura e aquele holofote, vamos dizer assim, que a causa precisa, né. Então, às vezes, até acaba desmotivando a gente em trabalhar em cima, porque as pessoas não dão o impulso que realmente precisa, e como se não fosse tão importante como realmente é, né? Fui vice-presidente em Porto Alegre e fui presidente da UMESBA, União Municipal de Centros Secundaristas em Butiá, no último ano. A gente lutou pela juventude, lutou pelos estudantes e lutou também contra a LGBTfobia, né? Mas, hoje, eu, Marcos Júnior, não conheço, não tenho contato com nenhum outro órgão que esteja ali, que esteja preparado para atender casos assim, ou que esteja ali lutando contra casos assim, não conheço. Eu, Marcos Júnior, não conheço. Se eu acho que é importante ter, acho que sim. Mas quando a gente está falando de um serviço de saúde e que a gente está falando de algumas especificidades, por exemplo, a comunidade trans, né, que tem uma questão única de atendimento médico, uma questão hormonal, com questões cirúrgicas, de encaminhamento. É bem complicado quando as pessoas que trabalham nessa área não têm grandes conhecimentos, né? Eu lembro que estava atendendo uma paciente que era trans e que precisava do encaminhamento e que ela custou bastante tempo para conseguir esse encaminhamento aqui em Butiá, por uma questão de conhecimento de como que funcionava esse encaminhamento, para onde, para lugares, tá? Então, assim, tinha uma falta de informação. Essa falta de informação que é geral, isso não é uma questão de Butiá, né? Falta de informação em geral. A gente vê que só onde tem realmente os atendimentos específicos que as pessoas realmente sabem do que estão falando. É o que eu digo ali do meu sonho, da minha utopia, que a gente não precise ter setor específico, né? A gente pode chegar num tempo em que as pessoas estejam preparadas para receber pessoas, né, com todas as suas especificidades, entendendo que diversidade, né, é o normal. Desde os 16 anos, né, estive nas entidades organizativas, hein? Eu acho que só o único lugar assim que eu sentia dificuldade, como comentei no início, eu faço técnico de enfermagem e trabalhei no hospital 6 meses, né? Não é todos os colegas, mas sim existem colegas ali que tu vê a diferença, tu vê tratamento, tu sente na pele a homofobia. Foi até por isso que eu saí, eu pedi para sair do hospital, fiquei só 6 meses. Não por conta da direção, que a direção acolheu ali nós, resolveu os problemas, mas sente assim, e tu vai entregar um currículo, né? Tu, enquanto jovem LGBT, tu vai entregar o currículo. Primeira coisa que o contratante vê é o teu jeito, né? Pergunta, hoje nós temos até empresa que pergunta na nossa cidade qual é a tua orientação sexual, né? Mesmo isso sendo um crime, as pessoas ainda têm essa pergunta. Eu acho que existe uma grande parcela da juventude LGBT que não consegue emprego por causa da sua orientação sexual, por causa desse preconceito. Essa era uma questão muito importante para mim e foi por isso que eu busquei trabalhar por mim. Então eu sempre fui autônomo, desde os 18 anos. Sempre trabalhei por conta. Eu lembro eu passei no concurso no município de Charqueadas, acho que lá por 2013, e aí as coisas eram meio nebulosas, né, meio veladas, ou bastante. Eu lembro de chegar na escola de educação infantil e as pessoas me olharem, mas claro, é diferente, o cabelo raspado, sabe, tipo, vai trabalhar na educação infantil, e aí já associam, né, às vezes nem é, mas, enfim, é o estereótipo, né, e eu lembro disso, desses olhares assim, mas nunca houve uma fala, daqui a pouco não falavam na minha frente, mas, tipo assim, bem tranquilo. Em relação à minha profissão, ao meu trabalho, eu me sinto muito livre, assim, muito tranquila. Até, volto a dizer, enfatizo, assim, eu acho que eu sou uma privilegiada, porque eu já vi o pessoal da comunidade ser hostilizado, sabe? Pô, sentir preconceito na pele, enfim. Botar a cara a tapa e paciência, porque cidade do interior tem isso da ignorância e a mente ser muito fechada. Eles não vão ir atrás de informação. E aí ou a gente joga a informação na cara deles, ou eles vão ficar de olhinho fechado, fingindo que não tá acontecendo nada. Eu acho que é muito difícil hoje tu tentar entender a cabeça de uma pessoa que não trata com naturalidade uma coisa que já deveria ser natural, né? Eu acho que é bem
passos de formiguinha, assim, né? Uma desconstrução muito contínua, mas lenta, assim. E eu tenho muito o meu pensamento que eu acho que, tipo assim, depois de uma certa idade, eu acho que se a pessoa não mudou, não muda mais, assim. Então é meio difícil a gente pensar o que fazer para mudar a cabeça das pessoas, né? A gente acaba entrando nisso até numa questão meio política e social também, né? Mas eu acho que visibilidade, principalmente, eu acho que um ponto muito importante também é a questão da educação sexual nas escolas, para abranger um maior público de pessoas atingidas. Eu acho que principalmente nas escolas, eu acho que a educação sobre esse assunto, ela é muito importante. Então, pela minha experiência, eu não tive esse conhecimento na minha época, porque não se falava sobre o assunto. Então, talvez eu devesse ter passado por menos coisas se eu soubesse mais, sabe? Ou me afetado menos psicologicamente. De repente falta também essa estrutura, né? Alguém que te ampare ali nessa rede de apoio que vai te sustentar. Não, peraí, vai lá. Tu pode, referencial, né? A gente sempre fala, mês e a Semana da Consciência Negra, e que ótimo, que bom, isso não deveria ser só, né, um dia, deveria ser sempre, a gente bate nessa tecla, e isso é bem visado, tá ótimo. Mas eu não vejo, por exemplo, muitas pessoas levantarem a bandeira LGBT. Não precisa, é clichê, mas não precisa seguir, né? Qualquer política pública, né, a gente precisa ouvir o público, né, que precisa daquela determinada política. Senão a gente não tem como saber o que é que esse público precisa, se a gente não for a campo saber, né? Então não adianta eu querer aparecer muitas vezes, né, que a gente vê isso em todas as esferas aí, fazer um projeto, né, para os negros, para os LGBTs, para as mulheres, sem ouvir. Eu acho que as pessoas só se dão por conta disso, que precisa de um amparo, de uma rede de apoio, quando tem, por exemplo, quando o filho vai lá e assume, ó, eu sou homossexual. Eu acho que nesse momento, eu acho que se liga, poxa vida, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar? Porque a preocupação, de modo geral, ela não é só, meu filho é gay, não. As pessoas vão falar sobre meu filho, entende? Essa é a preocupação, é sobre o preconceito que vai sofrer. Então, eu acho que quando não dói, a gente não sente, assim. É quando dói aí que a gente sente, opa, peraí. Que elas parem de ser ignorantes, achando que a realidade é só que elas vivem, que só existe aquele padrão de comportamento que elas acreditam porque é a vivência delas e não a vivência do outro. E quem sabe tentar compreender e se colocar no lugar do outro, ter empatia para buscar essa compreensão, inclusive, e fazer o simples, que é o respeitar, pelo menos. Se não quer entender, não quer buscar informação, deixe de ser ignorante e respeita. O amor, ele é um sentimento muito complexo e muito abstrato também. Ele não é uma caixinha quadrada ali com regras e tamanhos perfeitos que nunca vão mudar. Eu acho que sempre atrás de um preconceituoso tem alguém que não tem a coragem ou orgulho de ser quem é. Então eu acho que antes de julgar ou de fazer algum tipo de tolerância, se enxergue, se aceite do jeito que é, porque eu tenho certeza que atrás dessa tua intolerância é uma pessoa que quer estar no nosso lugar e quer ser livre que nem nós. Eu acho que essas pessoas, elas precisam aprender ou descobrir o que é amar. Só que é preconceituosa porque ela é frustrada em algum ponto, mal resolvida em algum ponto. Não te falo nem só de homossexualidade, mas em relação a sentimentos mesmo. Daqui a pouco não teve o acolhimento da família, sabe? Daqui a pouco não sabe lidar com a emoção dela. E aí eu, opa, peraí, vou descontar, sabe? Eu vejo muito isso. Uma frustração. Eu não posso ser quem eu quero ser, não falando unicamente homossexual, né, exclusivamente. Então eu vou, sabe? Falar que o outro também não pode. Não tem nada escrito que uma lei que diga, peraí, só um pouquinho, tu não pode gostar de uma pessoa do mesmo sexo, porque é amor. É um sentimento que não deveria ser vergonhoso, né? Eu não tô romantizando, eu tô trazendo pra realidade. Deveria ser natural. Amor é amor, seja o que for. Então eu acho que o meu recado é que as pessoas busquem ajuda, se elas precisam, se elas querem, né, entender alguma coisa, porque eu ouço isso de preconceituosos, entendeu? Tipo, mas é porque eu não entendo. Bom, então busca ajuda para entender, né? Para te entender também, né? Porque que isso te incomoda tanto, né? Porque isso não precisa te incomodar. Mas eu não quero assistir. Bom, não assista, né? TV mesmo. Teve um tempo, né, que se teve muita questão de
Agora os programas, as novelas querem meter goela abaixo, né? Cara, tem uma invenção maravilhosa que é o controle remoto. Pá, tu aperta, vai para outro canal. Pronto, tá, não precisa assistir aquele ali que tu não gosta. E na vida a gente não tem um controle remoto, mas a gente tem esse poder também, né? Agora, respeito, né? Independente do teu gosto, do teu entendimento, da tua aceitação das coisas, né? Eu acho que é né? Dentro da legalidade, né? Tu tem que respeitar as pessoas, né? Existe um perigo em ter voz quando se é da comunidade LGBT, né? Então, esse risco, esse medo, esse perigo, ele é real. As pessoas não saem falando por aí, né, quem elas são, elas têm medo do preconceito. E não tem nem como um poder público entender essa comunidade, saber do que ela precisa, se ele sequer está se dando conta que ela existe. Eu entendo, assim, um pouco, sabe, do medo, do receio de se assumir. Mas eu também sou a favor da pessoa tomar essa liberdade, se entender melhor, se construir melhor, porque, querendo ou não, se a gente não se assumir, sempre vai ter a falação, sempre vai... Então, se a gente se assumir, se a gente se demonstrar com orgulho do que a gente vai estar ajudando as outras pessoas que têm esse medo de demonstrar quem é, sabe? De assumir o seu orgulho, de dizer eu sou gay e tenho orgulho de ser gay, por mais que eu sofra preconceito. Então, acho que a gente tem que ter orgulho de quem a gente é. Primeiramente, antes da gente se assumir, a gente tem que entender quem somos, nos aceitar. Primeiro a gente tem que se aceitar, não é os outros nos aceitar. Primeiramente é nós nos aceitar com nós mesmos. A gente tem que encarar. Uma hora ou outra a gente tem que encarar o mundo, sabe? E mesmo a nossa cidade sendo pequena, não é impossível tu conseguir ser quem tu é, sabe? Ninguém vai viver a tua vida. E mesmo que as pessoas esperem algo de ti, porque a gente sofre muitas vezes a projeção, né, da família, amigos, enfim, que acham que a gente tem que viver o que a gente tem que ser. Quando tu chegar no final da vida, tu tem que olhar pra trás e pensar que tu fez tudo o que tu realmente queria, o que teu coração queria, sabe? E não viver reprimido, assim. Eu acho que uma das piores coisas é tu reprimir os teus sentimentos e tu tentar te encaixar o tempo todo pra agradar outras pessoas, sabe? Eu acho que é uma vida muito infeliz, assim. É muito libertador poder ser quem tu é, e que, embora a sensação, na grande maioria das vezes, seja de estar sozinho, lembrar sempre que não está sozinho, que sempre tem alguém para apoiar, sempre tem uma rede de apoio que pode buscar, seja amigos, familiares, e ir aumentando essa rede de apoio até se sentir seguro consigo próprio, para poder, quem sabe, desabrochar aí, né, no mundo, poder de fato bater no peito e falar: é isso, eu sou quem eu sou. E é isso aí, até porque pior do que as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, assim, de preconceito e tudo mais, é não poder ser quem tu é. Às vezes, respeita a minha opção. Não, respeita a minha existência. Não é a minha opção. Respeita porque eu existo desta forma, né? Eu não decidi num determinado momento da minha vida que agora eu quero ser homem, que agora eu quero ser mulher, né? Eu não decidi que agora eu quero ter atração sexual por um determinado... Não, isso eu sou, né? Ao escolher, tu escolhe a marca da tua roupa. Escolher, tu escolhe a marca do teu celular, da tua câmera, né? Do teu carro. Agora, gênero, identidade, a gente não escolhe. Isso é uma construção, uma constituição. Ponto. A gente pode existir, a gente deve existir, e as pessoas vão ter que engolir a existência de quem tiver que existir do jeito que existe, entendeu? Que é sobre existência. O Brasil é um país repleto de diversidade, e aqui em Butiá não seria diferente. Pessoas de diferentes gêneros, etnias, pessoas. Não podemos olhar diferente para o nosso semelhante, muito menos por ser quem é. Somos todos livres para ser quem tiver que ser humano.